Salve pessoal! Então, estou fazendo um vídeo rápido aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia da matéria que cai na prova, tá? Vou tentar colocar os 4 blocos nesse vídeo aqui. Eu não sei qual é a extensão dele, em que extensão ele vai ficar. Matéria, acho que tem de matéria teórica tem acho que umas 4 aulas de extensão. E aí as demais foram debates, né, que a gente fez, né? Mas assim, eu vou tentar resumir de uma forma geral, mais ou menos o que vocês precisam saber para a prova, sem entrar em grandes detalhes, e que eu vou acabar recuperando depois em aula mesmo. Mas isso só para vocês terem uma ideia do que vocês precisam saber. Veja, primeira sessão eu coloquei para vocês alguns aspectos possíveis da construção da produção do pensamento linguístico. E eu teci alguns comentários gerais a respeito de como esse pensamento linguístico iria ser operacionalizado dentro do contexto da nossa disciplina e como, né, nós vamos estudá-lo. Eu deixei para vocês 4 grandes famílias, digamos assim, desse pensamento linguístico. Falei para vocês que nós poderíamos estudar pelos ramos da filosofia da linguagem, pelo ramo semiótico, que é um ramo que está dentro da linguística, pelo ramo da teoria da linguagem e pelo ramo hermenêutico. Eu falei que o ramo hermenêutico eu ia deixar de lado, que não era momento para discutir, né, que não era o lugar de discussão. E eu falei que nós nos concentraríamos em pelo menos 2 imediatos ramos dos outros 3, um deles a filosofia da linguagem, outro a semiótica, com algumas incursões na teoria da linguagem. O que a gente visualizou até agora e por que eu estou falando disso agora? A gente tem 2 grandes campos de estudo para essa primeira prova, tá? Qual vai ser o formato dela, só para vocês terem uma ideia? São 4 questões. Eu já passei 4 blocos temáticos para vocês. Cada uma dessas questões vai endereçar um bloco temático diferente, tá? Veja, essas questões elas envolvem 2 grandes esferas da produção linguística, 2 grandes universos da produção linguística. O primeiro desses grandes universos é, como já mencionado, o universo da filosofia da linguagem, ao passo que o segundo é o universo da construção semiótica. A primeira preocupação que vocês têm que ter nesse sentido é que o universo da filosofia da linguagem, ao contrário das estratégias da linguística, ele tem características que questionam os fundamentos produtivos e o papel representativo dessa linguagem dentro do contexto mais amplo de estudos, de análises e de dissecações específicas que vão se endereçar especificamente sobre o texto, sobre um corpus textual, sobre o discurso e assim por diante, né? Então, esse primeiro movimento que nós temos, que é o movimento da filosofia da linguagem, ele está trabalhando basicamente com a transferência e com a transposição de limites linguísticos. E ele não tem uma definição tão clara quanto o estudo da própria linguagem, que vai ver a linguagem dentro de cadeias referenciais, dentro de seus próprios limites. O que isso significa em um sentido mais específico? Isso significa que enquanto a filosofia da linguagem está preocupada em estabelecer os jogos de linguagem que permitem ali a formação de relações de significação, enquanto ela está interessada em saber até onde o jogo de significação vai, enquanto ela está interessada em coligar o jogo da significação com o jogo de determinados objetos, que vão ser definidos na consciência pela própria linguagem, as estratégias da linguística são mais específicas e dirigidas para uma progressão científica do processo de produção da linguagem. Então, a filosofia, por exemplo, ela vai se perguntar a respeito do que eu posso traduzir, do que eu posso colocar dentro da linguagem. Ela vai se perguntar sobre a possibilidade da linguagem criar objetos independentes. Ela vai se perguntar sobre a capacidade de significação, sobre o convencionalismo da significação, sobre aspectos pré-conscientes da significação. Ao passo que a linguística, notadamente a semiótica, vão se preocupar com o estudo mais dirigido dos mecanismos que permitem a operacionalidade da linguagem em seu sentido interno. A filosofia da linguagem entende a linguagem como seu objeto de estudo em sentido amplo, tá? Então, ela vai entender o resvalar da linguagem no vazio da significação e vai tentar mostrar como essa significação é operacionalizada. A linguística e a semiótica em sentido especial, a semiótica em sentido especial pode ser definida como o estudo da construção do signo, o estudo das relações de signos, né, os mecanismos de funcionamento dos signos, tá? Então por aqui já dá para perceber mais ou menos a diferença. Eu vou, ao longo da próxima explicação, oferecer mais ou menos uma ideia do que é questionamento filosófico e do que é questionamento semiótico. A gente se concentrou bastante na semiótica até aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia geral. Nesse sentido, vamos focar um pouquinho na semiótica. O que é a semiótica? A semiótica
envolve, para nós, o estudo dos signos no seu sentido formal. Mas o que significa esse estudo dos signos? Veja, o signo ele é uma construção, uma unidade mínima de produção da linguagem. É o signo que tem potencial para significar algo. Tá? É preciso entender, no entanto, que a semiótica ela tem um objeto de definição muito complicado, porque o signo ele pode representar muitas coisas. E além dele poder representar muitas coisas, seus mecanismos de funcionamento transcendem os limites formais da linguagem. Então não é só o idioma, por exemplo, que vai determinar a estrutura do signo. A rigor eu vou precisar conhecer os vários idiomas e as várias plataformas teóricas que tentam explicar a linguagem para eu poder ter um entendimento um pouco mais claro das manobras que o signo oferece e do que o signo é. Tá, veja, ainda assim, o que significa falar sobre semiótica, já que os limites fundamentais do signo não são suficientes para definir a ciência da semiótica? A dificuldade ela vai se ampliando. A semiótica ela é uma ciência muito parecida com aquilo que a filologia foi um dia. Ela tem um transpor de determinadas barreiras formais que permitem a ela se espalhar em tantas outras ciências e, ao mesmo tempo, visitar essas outras ciências com uma produção técnica autônoma. Então, digamos assim, a semiótica, na realidade, se a gente for olhar a história dela, ela passou a ser uma ciência dos signos, notadamente com o pensamento persiano, né? Então, com o pensamento do Peirce. E a partir da construção que ele promove, ela começa a ser consolidada como uma ciência com métodos específicos para o estudo dos signos. Só que, mesmo dentro dessa análise de objetos, o Peirce já começa a entender que não basta falar em signo, que tem algo mais ao redor dele. O que um signo representa para nós? Um signo, ele é, de fato, aquilo que tem potencial para significar. Mas ele representa, ao mesmo tempo, a minha capacidade de pensar o representado, a minha capacidade de expressar ou comunicar o representado, a minha possibilidade de inscrever na linguagem o que é representado, a minha possibilidade de criar relações de significação entre representados. Tá? Já vou entrar em detalhes na questão teórica que embasa tudo isso. Ele vai me ensinar a tomar consciência e pensar esses representados. Então, tudo isso envolve a semiótica. A semiótica ela vai se servir de várias outras ciências, das neurociências em geral, da teoria da cognição, da teoria do conhecimento, da epistemologia, portanto, em vários campos da filosofia ela vai estar investida e vai ser investida desses campos. Ela se serve, evidentemente, da linguística em geral, é necessária, da fonética, da gramática, da sintaxe. Ela se serve de estruturas culturais de várias formas, então ela se serve da antropologia, da sociologia. Ela se serve de estruturas representativas que revisitam a estética. Ela se serve da arte. E ela se comunica com todos esses campos, de modo que a semiótica, principalmente a semiótica pós-persiana, ela é bem mais complicada de ser definida. Ela passa por uma reforma e ela amplia o espaço científico dela. Veja, nesse sentido, a semiótica, muito embora seja a ciência que estuda os signos, também amplia o seu espaço de estudo para tentar compreender como as representações são operacionalizadas. E como as representações das coisas, para a gente, podem ser desenhadas de modo a florescerem ou a se completarem. Tá? Então, além de eu estudar o signo, eu estudo o caminho através do qual o signo é reposicionado para compor representações. Tá? Então esse é o todo, esse é o entorno da questão da semiótica. Veja, a semiótica ela é estudada em muitos campos de trabalho. Ela é estudada no campo da comunicação, então o jornalista vai estudar, o linguista vai estudar. Ela é estudada no âmbito da fotografia, no âmbito das artes plásticas, no âmbito das artes cênicas, justamente porque ali eu preciso ter uma consciência maior de como os meus signos me permitem representar os objetos com os quais eu estou trabalhando. E ela tem um aporte muito forte dentro do direito, que ainda está sendo explorado, né? Faz os últimos 20, 30 anos tem sido explorado com mais propriedade, mas ele ainda está começando a ser explorado. E esse novo aporte da semiótica, esse aporte, né, que é da semiótica jurídica, ele vai tentar mostrar como nós construímos signos ou representações dentro do direito e como esses signos se comunicam entre si. Tá? Como eles são operacionalizados para a produção de um discurso jurídico, de um corpus textual jurídico. Tá? Então tá aí, a gente tem agora um panorama do que significa semiótica e do porquê ela é importante para a gente. Quais são as bases científicas que a semiótica oferece para nós?
eu ofereci para vocês um primeiro posicionamento, que é o posicionamento prévio àquele dado por Peirce. Como a semiótica é uma linha de pensamento derivada dos processos de compreensão da linguística, é necessário ter uma noção pelo menos muito imediata da linguística. Eu não entrei em muitos detalhes, eu ofereci só a leitura de algumas categorias que vão servir ao mesmo tempo para a filosofia da linguagem e para a semiótica. Quais são essas categorias? Se a gente voltar no pensamento saussuriano, eu coloquei lá 5 categorias para vocês. Eu coloquei 2 que são dele, inclui mais 2 que na realidade foram acopladas, reposicionadas pela filosofia ao pensamento dele, e outras 2 dele. As 2 primeiras são a relação de significante e significado. Tá? Então o que acontece? O signo, quando ele é acionado, ele vai assumir uma posição que é chamada posição significante. O que é essa posição? A posição significante é a posição de um pedaço de linguagem que evoca algo. E na sua evocação, ele traz à tona algo que é significado. Então, se eu digo um nome, por exemplo, eu posso estar evocando a ideia da pessoa, a própria pessoa. Se eu falo de um objeto, por exemplo, se eu falo aqui, por exemplo, do meu mouse, eu estou evocando o objeto ou a ideia do objeto. O significante é o termo, ele evoca. E o significado é a própria coisa ou a ideia da coisa. Tá? Essa relação significante-significado, ela se mostrou, digamos assim, uma resposta quase que imediata à maneira do Saussure enxergar o mundo. Quando o Saussure foi enxergar a linguagem, ele começou a dividir a linguagem em metades. Ele foi fazendo dicotomias. Então, por exemplo, ele pensava assim, olha, quando eu vou falar da experiência linguística, é necessário compreender que existem 2 grandes grupos experimentais, um chamado língua e um chamado fala. A língua é mais formal, ela tem uma estrutura de regramentos, ela tem toda uma ordem gramatical, um certo posicionamento científico, ao passo que a fala não, a fala é mais informal, ela tem mais maleabilidade, sofre mais transformações, mas as 2 estão em constante comunicação. E ele fala, por exemplo, que na construção da língua e da fala é necessário observar o permear por uma dicotomia particular, que é a dicotomia que fala sobre as estruturas físicas de formação do diálogo, da escrita e assim por diante, e aquelas estruturas que são estruturas significantes. Então ele vai dizer assim, olha, por exemplo, quando eu estou falando, a fala ela tem um desenho próprio que a faz divergir do restante dos ruídos e sons. Ela pode não ser reconhecida em seu sentido propriamente dito, no seu significado propriamente dito, mas eu sei que ela é discernível, eu sei que eu posso discerni-la. Eu posso, por exemplo, reconhecer um idioma pelos traços e pelos desenhos gerais das palavras ditas, mesmo sem saber que idioma é esse. Então eu posso tentar reconhecer, porque existe ali o que ele chama de uma imagem acústica. E ela não está imediatamente ligada ao significado. Essa imagem acústica é o resultado da conformação física das palavras produzidas pelo aparelho fonador, né? E captadas pelos ouvidos, pelo aparelho auditivo. Né? O que acontece? Na constituição desse modelo, nós percebemos também que existe um outro lado dessa linguagem, que é o lado da significação. Né? E aí eu vou formar o significante e o significado. Percebem? Então existem várias dualidades, eu não posso dizer que elas são hierárquicas, na verdade, elas permeiam umas às outras, e ele vai se apropriando aos poucos de certos elementos. Por exemplo, ele vai se apropriar da escrita e ele vai tentar explicá-la como uma estrutura completamente especial à produção da linguagem, que tem impacto sobre ela, evidentemente, mas que não necessariamente vai ser definida pelos mesmos critérios de fala. Tem várias apropriações e fenômenos que não estão claramente posicionados na obra saussuriana. Isso é um dos motivos das pessoas entenderem que aquela tradução que foi feita aqui para o português e levou a entender Saussure como um estruturalista, na realidade não faz o menor sentido, porque ele não está trabalhando com estruturas fixas, ele está trabalhando com dicotomias e relações. Né? Então, é bem diferente na verdade. Mas está aí, e agora nós temos pelo menos 4 conceitos que nos interessam, né? Um quarto que eu vou colocar agora para vocês, mas basicamente o significante, que é o signo que passou a evocar um objeto, o significado, que é a ideia e o objeto que estão por trás do significante, né? A ideia de uma imagem acústica, que vai formular a identidade do som enquanto som, e ao mesmo tempo existe uma identidade para a significação. E esse modelo de significação está baseado nela. Né? Então a imagem acústica é uma coisa, a imagem representativa é outra coisa. A imagem representativa é aquela imagem que é formulada dentro do universo de significação. Falei mouse, eu tenho uma imagem representativa. Isso tudo vai ser importante já já. Veja, além desse contexto, a filosofia veio e quando fez a análise do que o Saussure tinha escrito, acoplou mais 2 conceitos possíveis aí.
A linguagem ela não existe despegada da experiência. O próprio Saussure tinha consciência disso, mas ele tentava criar nas dicotomias um espaço suficiente de identidade e afastamento. O que acontece? A linguagem ela tem encaixe real e a depender das coisas que nós digamos, das coisas que a linguagem natural produza, nós vamos ter impactos diversos sobre o mundo e respostas diversas do mundo. Tá? Esse impacto e respostas eles são definidos na conceitualização de sentido. Então, por exemplo, existe um sentido diferente. Se eu falo biblioteca aqui, vocês evidentemente vão pensar nos meus livros que estão aí atrás, na minha biblioteca particular. Agora, se eu falo biblioteca na universidade, pode ser que vocês associem imediatamente com a biblioteca da universidade de vocês. Aliás, se eu falar biblioteca na Santos Andrade, na Ecoville, tem diferença, não tem? Então, assim, a linguagem tem sentidos distintos, né? Cada termo, cada locução vai ter um impacto diferente, vai inclusive alterar um pouco o seu significado, a depender do uso que eu faça. Tá? Então é mais ou menos isso. Se eu digo, por exemplo, se eu falo escada na universidade, tem uma escada para você subir. Se eu falo escada num show de comédia, escada é o sujeito que faz o papel mais sério e serve como controle do sujeito que vai apresentar as piadas. Então tem diferença. Tá? Tudo bem? Então percebam que o sentido ele faz um encaixe, uma acomodação diferente da linguagem no mundo. Agora, tem mais uma questão que surge em cima dessa. Pode ser que eu não esteja me referindo ao encaixe da linguagem no mundo, mas esteja me referindo ao encaixe da linguagem entre outras linguagens. Se eu sento para ler, por exemplo, Saussure, sem ter visto linguística, sem ter visto os demais discursos produzidos da e para a linguística, eu vou ficar mais perdido. Agora, se eu vejo tudo, eu vou ter mais tranquilidade para saber. Se eu sento para estudar direito penal sem ter visto criminologia é uma coisa, tendo visto criminologia é outra. Mas são dois discursos, são dois corpi textuais. E aí eu encaixo um no outro. E essa comunicação a gente chama de referência. Né? Mais ou menos como ler a tua monografia e ver as tuas referências bibliográficas. Eu vou saber de onde você veio, o que você leu para escrever o teu texto. Certo? Então tá aí o contexto geral. Vocês têm então significante, significado, sentido, referência, imagem acústica e imagem representativa. 6 conceitinhos que fundamentam para nós a experiência posterior e vejam que eu já mesclei linguística, com filosofia da linguagem. Veja, isso tudo serve de embasamento para que uma teoria surja ali no 19 para o 20, que é a teoria do Peirce, e que vai ser o fundamento da semiótica. O Peirce, quando vai ler a linguística, ele entende que existem métodos, mecanismos próprios que precisam ser redefinidos, que pertencem à produção da filosofia e da ciência, mas nessa ciência específica chamada linguística e nessa ponta de lança chamada semiótica, vão precisar de um refinamento. Então ele vai falar que existem pelo menos 3 grandes ciclos que são relevantes, que são a dedução, a indução e a chamada abdução ou retrodução. Tá? O que acontece com esses contextos? A dedução ela envolve os processos lógicos que me levam a partir de certas premissas e chegar a conclusões válidas, desde que as premissas sejam válidas. Você já conhece um processo dedutivo, ele tem uma semelhança muito grande, ele não muda, mas ele vai passar a ser refinado por uma lógica proposicional própria. Processo indutivo. A indução está mais ligada às plataformas empíricas, à plataforma da experiência. E no processo indutivo nós geralmente pensamos, vamos ver a repetição da experiência e tomar os dados repetidos dessa experiência para produzir um discurso científico adequado. Correto. O problema é que na construção da linguagem essa experiência é um pouquinho mais delicada, já que nós temos uma regulamentação linguística, mas ao mesmo tempo temos a transformação da linguagem por processos vivos. E agora o Peirce vai tentar juntar esses dois universos, demonstrando que existem cadeias dedutivas dentro da gramática, mas existem experiências dentro dela também, e que existem processos indutivos colocados, portanto, dentro do contexto regulamentar das linguagens, mas também e sobretudo nas suas transformações materiais e nas suas transformações relacionais. E por fim a retrodução-abdução, que é na realidade um processo de comparação e analogia, que é bastante utilizado dentro da construção linguística e que vai ter uma importância muito grande. Ele começa a colocar os primeiros tijolos para uma teoria da metáfora, só que a teoria da metáfora nunca chega a ser concluída. E o próprio linguista tem muita dificuldade em entender, o próprio teórico literário, o próprio linguista tem muita dificuldade em entender o que é metáfora. E é muito difícil você se apropriar. Mas o fato é que a gente começa com certas analogias ou com peças, processos analógicos internos. Né? Daí vocês têm agora 3 instrumentos metodológicos para trabalhar e é com eles que nós vamos manusear os objetos específicos dessa ciência. Né? Veja, já com base neles,
A gente pode obter isso, vem da plataforma da experiência, então a gente já está utilizando processos indutivos. A gente já começa a entender que existem elementos e dimensões específicas pertinentes ao processo de formulação da ciência da semiótica. Primeiro, quais são os elementos que a ciência da semiótica vai abordar? Toda vez que eu falo, determina a experiência que a minha fala envolve um dirigir-me a certo objeto. Aí você diz assim, bom, agora há pouco você falou que a preocupação com o objeto era do terreno da filosofia. Sim, a definição do objeto pertence ao terreno da filosofia. O chamamento de um objeto flexível, mutável e que se adequa às conclusões e aos trajetos da linguagem pertence à semiótica. Como assim? Se eu falo mouse, por exemplo, eu estou tentando definir o objeto filosoficamente. A definição filosófica desse objeto aqui, ela vai ter talvez um histórico cultural, talvez uma apreensão específica de como eu lido com o objeto pelo ângulo da fenomenologia, talvez eu desmonte o objeto para saber qual é a operacionalidade dele, talvez eu vá fazer análise pela cor, talvez eu vá fazer análise pela ocupação do espaço, mas eu tenho o objeto em minhas mãos e eu presumo a existência e realidade desse objeto. Pelo sentido oposto, na semiótica, não é isso que me interessa. Na semiótica me interessa como eu uso o termo mouse em sentenças, como eu construo discursos ao redor dele, em que discursos ele mais aparece, como eu posso acessá-lo através do discurso. Veja, eu estou falando do tal do mouse agora e estou mostrando. Isso significa, pelo sentido filosófico, que eu estou tentando criar a associação dos signos e das explicações com o objeto. Pelo sentido semiótico, significa que vocês têm aí na tela de vocês, aqui, né? Vocês têm uma imagem desse objeto, então uma representação visual desse objeto, e portanto tem algo que está acontecendo visualmente aqui. Isso é uma linguagem e tem seus próprios signos, e tem algo acontecendo aqui com outros signos. Então a gente está trabalhando dois discursos distintos, ou pelo menos, perdão, duas plataformas discursivas distintas, tá? Então percebam, existe aqui um choque, e esse choque é o choque da dinamicidade desse objeto. Eu poderia falar mouse sem solicitá-lo. Eu poderia, aliás, falar mouse solicitando outros objetos e as linguagens teriam sido diferentes. Mas o fato é que agora eu tenho um choque de duas relações de significação que trabalham universos distintos, uma visual, a outra basicamente formulada pela construção idiomática. Percebem? Então o objeto é maleável. Eu dei um exemplo esses dias em sala e falei o seguinte para vocês, que é o exemplo que o Fernandes usou na palestra dele. Eu estou dirigindo meu carro, tá? Eu estou lá indo para a universidade, por exemplo, e enquanto eu estou indo para a universidade eu pego um engarrafamento. Eu sei que é um engarrafamento. E aí no rádio eu ouço ao mesmo tempo engarrafamento na Parigot de Souza. Eu acabei de acessar pelo discurso, sob um outro ângulo, o aspecto das representações que eu já estava construindo em minha mente. Se eu estava conversando com a minha esposa enquanto isso, a gente estava batendo papo sobre engarrafamento, a rádio vai complementar esse discurso, vai se juntar a esse discurso e vai aumentar o corpus, percebem? Então, assim, a relação filosófica é uma relação de como a linguagem pode trazer o objeto para si. A relação de significação presente na semiótica, não. Ela é como eu construo o objeto na linguagem. Percebem a diferença na entonação? Então, o objeto aqui, ele é maleável, flexível, e ele é um pedaço da linguagem, ele é um lugar para a construção na linguagem. Não é a coisa que se antecipa a linguagem. A semiótica não presume antecipação à linguagem. Tá? E a filosofia, quando presume, vai lutar com a noção de que é um objeto fora da linguagem. Então tá aí. O objeto é um lugar de linguagem em que eu vou construir algo por meio de signos. O que é o signo falando nisso? O signo é o elemento que eu emprego para produzir a representação do objeto. Sim? Então há um objeto, há um lugar do objeto, e aí eu vou começar a produzir discurso em cima desse lugar. No meu discurso, as concepções indiciais que indicam algo vão direcionar para esse objeto, e aí o lugar vai se formar, mas o signo representa o objeto. Mas como é que ele representa? Não está representado mentalmente? Na questão de uma teoria da significação, na questão de uma semiótica, ele representa colocando num lugar sintático exato e colocando numa posição exata dentro do texto.
certo? Então tá aí o desenho. Objeto, nós temos o signo. Do outro lado, nós vamos ter o que é chamado de interpretante. Então, toda vez que eu produzo o signo, essa representação ela fica solta. Eu que falei, tenho um desenho que eu estou construindo através desse discurso, através dessa fala, dessa intervenção, desses signos, e eu estou deixando algo para que o meu leitor ou o meu ouvinte recebam. Esse lugar da recepção é chamado interpretante. Sim? O interpretante é aquilo que você consegue solicitar do signo em determinadas condições, é aquilo que você consegue trazer do signo. Ele é a porta de entrada da interpretação, mas não é a interpretação ainda. Tá? Então vocês têm esses três objetos centrais: objeto, significante e interpretante. Tá? E daí você completou esse quadro necessário. Eu também usei o termo representamen. Representamen ele pode ser entendido como um sinônimo geral para signo. Tá? Representamen é essa peça para a representação. Ok? Então aí vocês têm esses elementos: objeto, signo e interpretante. Ok? O objeto mostra a coisa em si por si. O signo mostra o conjunto de representações e encaixes linguísticos. E o interpretante representa as relações que esse objeto vai travar com o leitor da linguagem em virtude dessa linguagem. Certo? Então vocês têm aí os três elementos fundamentais constituintes da relação semiótica. Do lado disso, o Peirce vai dividir essa noção, essa compreensão, essa estratégia de compreensão linguística em três grandes estágios. Esses três grandes estágios são representados pelos termos primeiridade, secundidade ou segundidade e terceiridade. Tá? Eles são super amplos e eles englobam todas as outras categorias teóricas que essa plataforma inicial da semiótica está disposta a oferecer. O que acontece aqui? Primeiridade diz respeito ao objeto em si e, portanto, tem uma característica que a gente chama de indicial. Tá? Então, a primeiridade, objeto, índice. O que é índice? Índice é a capacidade que um signo tem de apontar para alguma coisa na realidade. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, passa o livro, por favor, eu vou estar indicando um livro. Então, tem um caráter indicial. Tá? Ele está chamando alguma coisa dessa realidade. Ele está desenhando o lugar do objeto e está tirando algo dali. Ele está dizendo, há um lugar, esse lugar é o lugar da coisa que está sendo significada aqui dessa forma, que trava tais e tais e tais relações. Tá? Isso é primeiridade. Então, a primeiridade está falando sobre o objeto em si, sobre esse caráter indicial. Tá? Então, a porta de entrada para a primeiridade é o índice. Aí, do lado disso, a gente tem a chamada secundidade. A secundidade, ela pega esses signos produzidos e vai tentar olhar como é que eles se relacionam. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque agora, quando eu falei me passa o livro, eu já não estou mais olhando para o objeto que foi indiciado, que foi indicado. Eu estou olhando agora para o signo em si. Livro. Eu estou olhando para isso. E aí agora eu estou tentando imaginar como essa construção vai se ligar ao restante. Tá? Então, deixa eu dar um outro exemplo um pouco mais materializado. Né? Se eu pego uma notícia de jornal, por exemplo, e vou falar sobre, sei lá, vou falar sobre a queda do teto do Condor. Então, quando eu falei a queda do teto do Condor, eu indiquei teto e Condor. Ah, o Condor, qual Condor? Vocês me perguntariam. Ah, o Condor ali do Campina do Siqueira. Pronto, né? O mercado do Campina do Siqueira. Isso é indicial. Está falando de um espaço, está definindo esse espaço, está desenhando ele. Agora, quando eu falo assim, agora eu vou contar uma história. História da queda do teto do Condor. Tem elementos indiciais, mas agora eu já estou colocando vários elementos indiciais. Queda, teto, Condor e assim por diante. Eu juntei 3 elementos indiciais numa sentença só e agora o que interessa é que história esse cara vai contar. Perceberam a mudança? E quando essa mudança acontece, agora eu comecei a falar sobre elementos que são chamados de icônicos, porque eu criei um ícone. Então, uma manchete, uma charge, sim? Eu comecei a construir um ícone. O que o ícone faz? Um ícone ele cria um eixo referencial dentro da cadeia de significação. Então ele montou para mim um lugar de significação, ele montou um signo, um conjunto de signos ali e reforçou esses signos de modo que eu olhe ali e diga, cara, eu tenho um pedaço de linguagem aqui que vai organizar o restante. Certo? Então tá aí, eu tenho esse segundo grande elemento. E em cima desse segundo grande elemento, eu vou construir aquela plataforma que é chamada terceiridade. Tá? O que a terceiridade representa?
A terceira idade é quando eu pego um conjunto desses ícones e colecionando todos eles, vou encaixando uns nos outros até formar um chamado símbolo. Querem ver? Eu vou pegar aqui um símbolo, né, a título de exemplo. A cruz suástica é um símbolo, ok? Eu não preciso conhecer significados para entender o que ela representa. Perceberam a diferença? Eu não preciso. O que eu preciso ter, na verdade, é um certo conhecimento de onde esse negócio apareceu pela primeira vez. Então, por exemplo, a cruz suástica como união dos corpos. Por que ela foi reapropriada com o passar dos anos? Por que ela passou a significar união política? E por que essa união... Veja como foi se perdendo o significado original e foi se reconstituindo a memória. Perdão. Como esse elemento que tem essa história chegou a ser representação do regime fascista na Alemanha, que evocava a ideia de união, mas que redesenhou o símbolo com outra concepção completamente diferente. Aí eu tenho a história de como o regime nazista começou, o que significou insegurança social, por que o fascismo passou pela sua ascensão, como a população reagiu, o que significava o discurso do trabalho e da unidade, o que significou o nacionalismo, o que significou o movimento de guerra, o esforço de guerra, o que significou dentro desse esforço de guerra os atos de grande desumanidade, o que significou o Holocausto, e assim por diante. Agora todos esses ícones, demarcações históricas entram em conjunto e aquele símbolo me representa todo um processo que durou anos e anos, que teve impacto político, que se estendeu para além daquilo, que foi ressignificado, que sofreu as condenações necessárias, que acabou encontrando apologetas, tem toda essa história aí ao redor só em cima daquela cruz. Isso é um símbolo. O símbolo cria um acionamento autônomo. Ele move ícones e índices do jeito que ele quer. Ele é um ente vivo e pulsante dentro da linguagem. E ele representa a terceira idade. Por quê? Porque a primeira idade é o objeto em si, a segunda idade é a representação e a terceira idade é a relação. Assim como a primeira idade vai representar essa concretização, esse real subjacente, a secundidade representa a linguagem e a terceira idade representa a psique. Perceberam? Então tá aí o universo de relações que o Peirce pensou quando ele estava montando a ciência dele. Aqui está a plataforma geral dessa ciência. Ok? Primeira idade, segunda idade, terceira idade. Só para separar agora os conceitos e delineá-los, porque a gente vai usar na sequência, índice, ícone, símbolo. 3 aspectos do signo. Né? Essa divisão eu coloquei lá na última sessão, é puramente didática. Tá? Ela não existe como separação genuína. As coisas estão todas mescladas umas nas outras. Um determinado pedacinho de linguagem pode ser os 3 ao mesmo tempo. Né? Eu contei inclusive de uma discussão, uma leitura de uma charge da Dilma Rousseff, que aparecia como representação icônica em sentido típico, porque a charge é tipicamente icônica, tem um avanço icônico maior. Perguntei para vocês o que símbolos, ícones e índices com os quais a gente estava brincando eram de uma maneira mais incidente, de uma maneira mais intensa, e vocês muitas vezes também pensaram assim, não sei e tal. Lembra que, portanto, todos eles estão permeados por todas essas qualidades. Índice, acena para algo no teu mundo, grosseirissimamente falando. Tá, o índice aponta para o objeto, ele está indicando o objeto. Se eu falo eu, isso é indexal. Tem caráter indexal ou indicial imediato. Tá? Por quê? Ele só pode ter esse caráter. Né? Mas ele não é ícone? Eu posso colocar isso como título de um livro, transformar num ícone. Pode ser um símbolo? Claro, pode ser símbolo de uma construção egóica da personalidade, percebem? O que é o ícone? O ícone é um pedacinho de linguagem que virou referência. Ele tem, pela própria constituição do signo, ele já ganha autonomia, já meio que se explica, já meio que aparece como referência para outros signos, né, e começa a fazer um desenho diante dos outros signos. O que é símbolo? É uma soma de ícones com índices, né? De ícones principalmente, que ganham vida própria, evocam histórias, narrativas, emanam significação. Claro, eles estão emanando significação. Então tá aí, existe essa maleabilidade também na estrutura de leitura da linguagem. Só para constar, por que a ciência precisou dessa adaptação gigante? Toda a ciência que a gente vai estudar, a gente começa, inclusive a filosofia, a gente pensa assim, o objeto está claramente definido por seus limites, eu posso estudar o que está, aspas, dentro desses limites. Eu vou estudar a mente, vou estudar fenômenos que ocorrem sempre na mente. Olha a falsidade disso, mas tudo bem. Eu vou estudar a biologia, então eu vou estudar as diversas formas de vida.
Eu quero estudar uma determinada alga que se forma por conta, sei lá, né, uma determinada alga vermelha que muda a cor das marés. Então, mais ou menos como aquela maré vermelha, só que com outros nomes lá, porque nem todas elas formam maré vermelha exatamente, mas quero estudar proliferação de algas. Cara, eu sei que meu objeto são as algas, eu sei que eu quero estudar a proliferação delas, eu vou trabalhar métodos nesse sentido. E quando eu vou estudar o signo? Esse é o problema, ele não tem uma definição clara e ele não é definido por limites que interiorizam relações. Ele aparece como um pontinho, vai se ampliando e se transformando. Então a semiótica é uma ciência esquisita por isso, ela não tem um limite, uma barreira. Ela é como a filologia era antigamente, né? Ela vai se abrindo e as suas fronteiras vão sumindo. Tá ok? Então é por isso que precisa de toda essa redefinição. Percebam, por exemplo, índice, ícone e símbolo estão todos misturados. São visíveis, detectáveis como fenômenos, mas a depender da situação você vai ter que depositar o teu olhar e definir o que você está fazendo. Eu perguntei para vocês lá, lembrem, de novo, eu perguntei para vocês na última sessão quais eram os aportes e as posições relativas que vocês podiam assumir ao ler determinados pedacinhos de linguagem, charges, fotos. E aí alguns falavam, isso tem sentido indicial, né? Peguem, por exemplo, lá a charge do Macri que eu coloquei para vocês lá do sujeito com a... Charge não, na verdade era uma foto pura e simples com uma piada embaixo. Mas... que virou um meme, né? Tava lá o sujeito com a jaqueta do aeroporto recebendo o Macron, né? E aí a menção foi, olha, o Macri nem se dignou em receber o cara e ainda me coloca um sujeito com uma jaqueta muito parecida com a jaqueta dos Jaquetas Amarelas que estão protestando contra o Macron na França. Ou seja, é uma recepção, mas é um tapa na cara. Aí eu perguntei, isso é indicial, icônico ou simbólico? Alguns falaram assim, eu acho que é indicial porque está apontando para uma situação concreta. Sim, é indicial, a foto em si é indicial. Eu acho que é icônico, porque primeiro a própria foto, a própria imagem, né, ela tem autonomia. Ela está traduzindo algo, mas ela tem autonomia, ela é uma composição na sua moldura. Foi decidido tirar aquela foto. Claro, sem dúvida alguma. Além da foto, também tem a questão dessa mensagem de fundo, da ironia, né? Sim, também. É simbólico? Cara, a jaqueta do cara que dá graça para coisa de estudo, claro que é simbólico. Percebem? Tudo ali é simbólico. A linguagem de não receber, a linguagem da foto, a linguagem da jaqueta. Tudo está acionando outras histórias. Perceberam? Então é mais ou menos essa ideia. E vejam que não tem um limite claro da composição de objetos. É difícil achar o limite, muito difícil. Ok? Agora, o que acontece por trás disso? Tudo isso foi colocado, então aqui vocês têm já blocos, né? Então, primeiro bloco, significante, significado, sentido, referência, imagem acústica, imagem representativa. Esse é o primeiro bloco, que é o bloco sussiriano. Aí tem um segundo bloco, que é de objeto, signo, representamen e interpretante. Esse é o bloco das unidades necessárias para entender Peirce. Aí tem o terceiro bloco, que é o bloco da primeira idade, segunda idade, terceira idade. Né? E agora tem um quarto e último bloco, que é o bloco da agência. A agência, ela vai explicar o que está acontecendo para a produção da linguagem, de onde está vindo o impulso de significação, produzir e compreender essa linguagem, produzir e compreender o signo. Tá? E aí eu coloquei para vocês, depois de retomar a questão do índice, ícone e símbolo, eu coloquei para vocês que a questão da agência ganha complexidade por uma série de razões. Primeiro que a gente não sabe se a agência é consciente ou não. Tá? Talvez a gente tenha algo pré-consciente que nos permita a linguagem. Depois a gente também não sabe se esse proposital da leitura da linguagem é capaz de produzir significados em sentido independente ou não. E aí a gente começou a perceber, dentro dessa ideia de agência, que a gente tem que entender em primeiro lugar para que direção a própria linguagem está indo. E existe uma separação fundamental que vai nos dizer que, por um lado, eu posso produzir significados. Por outro lado, eu posso produzir informações. E nem sempre os dois andam juntos. Quando eu digo, por exemplo, tá aí. Quando eu digo, terminamos o vídeo, tá aí. Esse tá aí não tem significado nenhum em princípio. Mas ele te dá uma informação. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso colocar... Aliás, perdão. Ele tem significado, mas não te dá uma informação. E eu posso fazer o contrário. Eu posso tecnicamente fazer o contrário quando eu, por exemplo, uso legissignos. Mas deixa isso por enquanto. A questão é que eu posso oferecer traços que têm significação sem me informar nada novo. E isso significa que existem agências distintas na linguagem. Às vezes a agência é simplesmente querer transmitir ou comunicar algo. Às vezes a agência se encontra numa escavação informacional. Percebem?
E a linguagem vai operar nesses planos de forma misturada. Isso vai aparecer ao longo de um mesmo discurso várias e várias vezes, perdão, várias vezes, sob várias e várias formas. Agora, qual é a grande questão que nos interessa? Na construção que o Peirce faz, veja, tem dois estágios, na verdade, né? Eu não entrei nesse detalhe, até porque eu estou usando mais o segundo estágio mesmo, mas o Peirce tem dois olhares diferentes sobre isso em determinados momentos, né? O que me interessa agora é o seguinte, é o resumo da ópera, que é o Peirce ele coloca a noção de que quando você está, por exemplo, tentando transmitir informação, está agenciando a linguagem para isso, a tua transmissão de informação ela tem duas dimensões. Uma que é o sujeito de uma determinada proposição ou afirmação e outra que é o seu predicado. O sujeito ele determina, ele acena, ele indica que objeto você está estudando. O predicado ele disseca características ou qualidades internas do objeto, tá? E ele está falando desse sujeito, da qualidades do sujeito, né? Então, a primeira coisa, o sujeito é por excelência indicial. O predicado é por excelência icônico. Por quê? O sujeito é indicial porque ele está declarando para onde você está apontando. Tá? Agora, o predicado, ele tem características icônicas porque ele está pegando aquela peça e elaborando. Olha, esses fones que o Rafael usa são fones pretos. Então, esses fones, indicial, são fones pretos de plástico e metal. Está caracterizando e ele está dizendo, olha, fones pretos de plástico e metal. Então, ele já está jogando para o plano da linguagem e para o plano da significação as conexões. E aí eu já estou começando a me preocupar com a sintaxe e estou começando a me preocupar com qualidades internas desse objeto. Tá? Então, de um lado, você tem aquilo que ele vai chamar dessa realidade icônica, do outro, aquela realidade que ele chama de realidade indicial. No âmbito da realidade indicial, você vai ter uma construção que pode ou não oferecer informação. Tá? Pode ser, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, sem material sobre a carteira, né? Carteiras limpas. Quando eu falo carteiras limpas. Quando eu digo carteira, eu não estou te dando informações novas. Tá? Ou, né? Carteira sem material, eu não estou te dando informações novas. Você já tem essas informações. Eu só estou indicando o que eu quero que aconteça. Agora, quando eu não tenho informação nova, pode ser que a enunciação inicial me dê esse signo, me construa esse signo no sujeito e já me dê alguma coisa. Tá? Tanto faz como tanto fez. Mas em geral eu não preciso da informação que o sujeito me dá. Por isso ele tem ele vai chamar isso de rema. Né? Ele vai dizer que existe um caráter remástico. Né? Então ele vai falar ali que existe ali um signo indicial remástico. Às vezes informativo, às vezes não. Né? Mas o fato é que ele... Né? Então pode ser um signo indicial remástico não informativo, um signo indicial remástico informativo. E do outro lado você vai ter signos icônicos, que podem ser ou não informativos do mesmo jeito. Tá? E o mais interessante é o seguinte, vocês fizeram essa pergunta na aula, né? Então assim como eu tenho sujeito predicado, às vezes eu posso pegar elementos do predicado e jogar para sujeitos de outras proposições. Tá? Então, o Rafael está usando esse fone preto de plástico. Tá? Plástico? Fala assim, plástico. Né? É um polímero, né? uma combinação de cadeias de carbono, para dar essa explicação. Enfim. Ou se fala plástico e metal? Sim. Ele tem, o fone tem, você pode continuar explicando, né? Que ele tem partes externas de plástico e tem um sustentáculo de metal. Você pode dizer assim, metal, que tem uma qualidade mais durável do que o plástico. Né? Então você está basicamente transferindo isso para o âmbito do sujeito, está criando de novo um caráter inicial remástico, informativo ou não informativo, tanto faz. Mas ao mesmo tempo você está transferindo de âmbito. Então esse é um problema interessante, porque quando você sai da construção de um signo, o que você usa para explicar esse signo pode ser transformado em outros signos também, com essa função remástica, com essa função inicial. De modo que signo desliza para signo formando uma cadeia referencial própria. Percebem? E aí as informações que são transmitidas vão inserindo novos detalhes através da construção de novos signos. Né? E aí tem, dentro desse contexto, todo o processo que vai agregando essas cadeias informacionais para vocês. Beleza? O que ele vai dizer para nós, basicamente, é que no sujeito a gente tem um negócio que é chamado de largura informacional. O que é a largura informacional? Dependendo do que eu diga, pode ser que eu informe muito ou informe pouco. Né? Se eu pergunto para o médico, o que é que eu tenho, doutor? E o doutor fala, amidalite. Isso tem uma largura. Né? Se eu digo para ele, o que é que eu tenho, doutor? Ele fala, algo na garganta.
isso tem outra largura, percebem? Amidalite me dá um monte de informação. Eu já consigo, inclusive, antever o tratamento que ele vai me dar. Aí quando ele diz algo na garganta, isso me dá informações, sem dúvida alguma. Por exemplo, que ele não fez o diagnóstico ainda. Né? Mas com essa ampliação do espaço de significação, esse guarda-chuva da significação, a largura informacional reduziu. Tá, então, vê, por exemplo, e a utilidade também. Né? Quando ele me fala, você tem amidalite, eu sei que a minha dor de garganta traduz amidalite. Ela é um sinal da amidalite, eu obtive uma informação nova. Quando ele me fala algo na garganta, é óbvio, porque eu já estou sentindo que eu tenho algo na garganta, então ele não me deu informação nova, perceberam? A largura, portanto, ficou reduzida e talvez ela seja praticamente inexistente, porque eu não obtive nada de informação nova, certo? Do outro lado, quando a gente vai falar sobre o predicado, a gente tem aquilo que é chamado de profundidade. O que é a profundidade? Eu posso dizer que o fone é preto, feito de plástico, com determinadas espumas, com aros de metal. Posso falar como cada coisa se relaciona com cada coisa, que existe um microfone acoplado, que a fiação liga na porta USB, etc, etc, etc. Quanto mais informações eu der, mais profundidade eu ofereci. Quanto menos, menos profundidade. E vejam que os operadores têm detalhes, eles são pitorescos, né? Porque eu posso trabalhar a profundidade, no caso do predicado, tanto na qualidade do signo que eu ofereço, quanto na quantidade. Claro? Então aí vocês têm esses dois aspectos de largura e profundidade. E para terminar a questão, existem relações que são estabelecidas através dessa agência e que vão determinar o lineamento final dessa agência. Primeiro, a agência ela opera dentro do contexto específico daquilo que nós chamamos de signo. Um signo ele pode se sobrepor a outros. Quando eu falo o mouse, ao usar duas linguagens distintas, eu estou trabalhando com sim signo. Sim? Então, quando eu falo, por exemplo, veja o seu mouse. Né? Pegue, por exemplo, o seu mouse. Pronto, e aponto. Eu estou usando o signo linguístico. Vocês já têm informação e eu estou repetindo informação para quem não sabe que isso aqui é um mouse. Estou dizendo que isso aqui é um mouse. Sim? Isso chama-se signo. Estou acoplando signos juntos para tentar passar informação para quem eventualmente não tenha, né, para criar relação, mas mantendo aqueles que já têm esse domínio com um domínio natural sobre a questão de todo jeito. Então é uma repetição. Né? Do lado do sim signo, eu tenho uma outra estratégia, um outro possível agenciamento, que se chama legisigno, que é o que mais nos importa agora. O que o legisigno faz? O legisigno ele coloca regras de linguagem em sentido convencional. Então, quando eu digo, por exemplo, quem que é esse mouse? É do Rafael. Se eu estou dizendo isso, cara, não existe nenhuma relação material, física ou linguística que determine esse mouse é do Rafael. Mas a partir desse momento está inscrito na consciência das pessoas. E porque eu tenho esse mousezinho e porque ele é supostamente meu, eu tenho uma projeção da linguagem sobre o espaço, um legisigno, que determina a convenção que vai ser seguida. Certo? Por que o legisigno é tão importante? Porque nós podemos pensar certas estruturas normativas e talvez todas elas em determinado modelo linguístico como sendo legisignos. Já que elas determinam o que eu devo ou não devo fazer, o que é tipo penal, o que é tipificado criminalmente ou não, o que é propriedade, o que não é, que direitos eu tenho sobre um contrato, quais eu não tenho, quais são minhas obrigações, quais não são, e assim por diante. Certo? O legisigno é um dos fundamentos da relação jurídica. E agora nós temos, para completar a situação, um problema a mais, que é o seguinte: se o legisigno define exatamente o que a norma é, e se tudo que nós colocamos até agora constrói o objeto ao invés de refleti-lo, então o direito está construindo objetos na linguagem através de legisignos e convenções linguísticas. Se é esse o caso, então Gerhard Russell, quando criou a teoria dele do direito, estava corretíssimo ao dizer que o direito não é real, que ele não reflete relações reais, nem éticas, nem materiais, nem morais, nem nada, mas que é apenas convenção linguística. E é essa plataforma que a gente vai trabalhar agora na segunda parte do curso em relação às teorias e a característica aplicada dessas decisões judiciais que nós já temos começado a explorar. Beleza? Veja, esse é o contexto da prova de vocês. Primeiro bloco, SOCIR, significante, significado, sentido, referência, imagem acústica e imagem representativa. Lembrando que representação referência e sentido não são conceitos socirianos, eles estão acoplados aí a partir da filosofia do Ogden, do Richards e do Wittgenstein, mas pode pôr tudo no mesmo bloco. Tá? Segundo, objeto, signo, representamen, interpretante. Ok? Terceiro, primeiridade, secundidade, terceiridade, com índice, ícone, signo, índice, ícone, desculpe, símbolo. Quarto e último, agência e informação.
Então, como a agência se processa, como a informação vai formar de um lado, como ela vai construir de um lado sujeito e predicado, como o sujeito é inicial, como o predicado é icônico. Dentro dessas relações, como o sujeito oferece largura para a informação e como o predicado oferece profundidade, né? O sujeito, então, vai ser entendido como um signo de caráter inicial, caráter inicial remástico, pode ser informativo ou não, ao passo que o predicado vai ter características icônicas remásticas que podem ou não ser informacionais, informativas também. Depois disso, nós temos o fechamento dessas estruturas com sim signo e legissigno, e o legissigno como potencial olhar sobre uma nova teoria do direito, sobre um novo olhar sobre as decisões e interpretações de decisões e leis. Fechou? Então aí os blocos para vocês. Então eu peço desculpas pela demora só de fazer o vídeo. Mas eu estava tentando fechar aí 5 vídeos ao todo. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive espiar no canal, tem outros vídeos de filosofia lá. Mas esse é o videozinho de vocês, beleza? Nesse meio tempo eu fico à disposição de vocês para atender dúvidas. Eu vou tentar dar uma passadinha lá mais cedo na terça-feira para atender as dúvidas de vocês também, fazer uma micro revisão se for preciso. Mas basicamente é isso que vocês precisam saber para a prova, ok? Qualquer coisa me procurem, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela atenção e até mais.